O título da mensagem de hoje é Halloween. É correto um cristão celebrar tal festa? 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 2. Mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Como é notório a todos, de modo geral, agora no próximo dia 31 de outubro, muitas pessoas irão participar de festas conhecidas no inglês como Halloween, ou popularmente chamada aqui no Brasil de Dia das Bruxas. Mas esta festa aparentemente inocente tem estreita ligação com práticas ocultistas, mesmo que muitos não percebam isso. Sua origem data de tempos antigos, quando os druidas, magos de origem celta, realizavam cerimônias de adoração ao Deus da Morte, ou ao Senhor da Morte em 31 de outubro. Isso acontecia na cerimônia de Samhain, durante o festival de inverno, na qual eram oferecidos sacrifícios humanos. Essa prática ancestral foi sofrendo alterações com o passar do tempo, e a Igreja Católica posteriormente tentou cristianizar o Samhain, declarando o 1º de novembro como o dia de todos os santos e o dia 2 de novembro como o dia de finados, sendo que em ambas as datas os mortos eram lembrados. Nos Estados Unidos, esta festa é muito comum e tem forte apelo comercial, sendo também tema de vários filmes de horror. A imagem de crianças vestidas com fantasias, entre aspas, engraçadinhas de bruxas, fantasmas e duendes pedindo doces e fazendo gostosuras ou travessuras. Há algum tempo o Brasil tem se deixado influenciar por muitos aspectos que não fazem parte da sua cultura e tem celebrado essa festa em escolas, clubes e até em shoppings, centers. E diante dessa realidade, devemos nos questionar: Halloween está relacionado às práticas ocultistas modernas? Mesmo que hoje em dia Halloween seja comemorado de uma maneira inocente por muitos jovens, tal festa é levada a sério pela maioria das bruxas, membros de movimento neopagão e ocultistas em geral. Antes de a associação histórica e contemporânea do Halloween com o ocultismo causaram uma espécie de efeito híbrido na maior parte da sociedade, de modo que a comemoração do Halloween não é necessariamente uma prática totalmente inocente. Ao ler vários relatos sobre o Halloween, pode-se ficar impressionado com o grande número de práticas de superstições e de adivinhação envolvidas com ele. Algumas das superstições e todas as práticas estão relacionadas com o ocultismo. E, naturalmente, é preocupante o quanto as superstições podem controlar ou dirigir a vida de uma pessoa de modo terrível. Mais ainda, as verdadeiras práticas de adivinhação sempre trazem consequências. E, na verdade, desde as décadas finais do século XIX, o Halloween tem sido lembrado como um período para usar amuletos, lançar maldições e se fazer adivinhações. E como já dissemos, isto está relacionado aos antigos druidas, pois o Samhain marcava o início do ano novo, o que resultou no interesse em adivinhações e previsões
sobre o que o próximo ano traria. E é muito comum no Brasil sabermos dessas colocações a partir do final de dezembro ou no começo de janeiro, já previsões para o ano que se inicia. E a preocupação com tais atividades pode ser vista na seguinte declaração do livro americano dos dias, American Book of Days. Vários meios de adivinhação do futuro eram usados no Halloween e os resultados eram aceitos com toda seriedade. Em outras palavras, quando estamos lidando com tentativas sérias de adivinhar o futuro, seja em relação ao futuro em geral, ao futuro cônjuge, ou sobre a vida e a morte, as consequências na vida das pessoas podem ser muito maiores do que simples brincadeiras. É um aviso muito solene que estamos deixando com os nossos ouvintes. Hoje em dia, outras práticas ocultistas estão presentes no Halloween. Em New Orleans, o Museu do Voodoo apresenta normalmente um ritual de Halloween no qual as pessoas podem ver rituais de voodoo reais. Na cidade de Salem, estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, um festival de Halloween acontece de 13 a 31 de outubro, incluindo uma mostra de parapsicologia. Estados Unidos, como estamos apontando, está envolvido com essa festa pagã ligada ao satanismo. Na bruxaria moderna, o Halloween também é considerado uma noite especial. Um livro conhecido sobre o movimento neopagão relata o seguinte sobre esses dias importantes da celebração da bruxaria. As grandes cerimônias do Sabbath Samhain, que é o Halloween, o Ano Novo Celta. Nesses dias acredita-se que os portais entre os mundos estão enfraquecidos e então ocorrem contatos com os ancestrais. Oimeleque, 1º de fevereiro, Festival da Purificação do Inverno. Beltrane, 1º de maio, o grande festival da fertilidade. Diferentes linhas da bruxaria tratam esses festivais de maneiras diversas, mas quase todas as linhas celebram pelo menos o Samhain e o Beltrane. Algumas bruxas tiram o dia de folga do seu trabalho para comemorarem essa data especial para elas, enquanto outras chegaram a tentar o fechamento das escolas para a comemoração desse grande sábado. Muitos grupos satânicos também consideram Halloween uma noite especial, em parte porque ele tornou-se o único dia do ano em que se acredita que o diabo possa ser invocado para revelar os futuros casamentos, problemas de saúde, morte, colheitas e o que acontecerá no próximo ano. Na verdade, a bruxaria e o satanismo têm certas semelhanças, mesmo que sejam coisas distintas e mesmo que se dê legitimidade às declarações do movimento neopagão, que desdenha o satanismo. Devemos lembrar o claro ensino bíblico de que o diabo é a fonte de poder por trás da bruxaria e de todas as formas de ocultismo. E a Bíblia declara, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, atraente, convidativo, e há pessoas que não sabem que estão participando de uma festividade cujo tributo maior é o próprio diabo. Praticantes da bruxaria negra têm um grande poder e não devem ser subestimados. Eles podem até exumar covas recentes e oferecer os corpos em sacrifício a Satanás.
tremendo, tremendo, tremendo é o que pode ocorrer nessa festa de Halloween. É um tipo de despertamento satânico em todo o mundo ocidental. E a Bíblia nos diz que o homem espiritual julga todas as coisas e que no futuro irá também julgar os anjos. Não os anjos eleitos, mas os anjos que pecaram, que hoje são conhecidos como demônios. Então somos competentes o suficiente para, à luz da Bíblia Sagrada, julgar assuntos triviais agora, como lemos em 1 Coríntios 2,15, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Se julgarmos todas as coisas e retivermos o que é bom, abstendo-nos de toda forma do mal, estaremos cumprindo nossa obrigação, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 21 e 22. Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. E você, meu prezado irmão, vai participar de festa de Halloween? Cuidado com Deus, não se brinca. Efésios capítulo 5, versículo 1, ser depois imitadores de Deus, como filhos amados. Então queremos dizer, vamos examinar esse assunto para chegarmos a uma posição bíblica sobre o Halloween. Se na celebração do Halloween existem atividades envolvendo práticas genuinamente ocultistas, a Bíblia é clara em afirmar que um cristão não deve participar delas. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento fazem referência às práticas de bruxaria, encantamentos, espiritismo, contato com os mortos, adivinhações e assim por diante. E todas estas coisas estão potencialmente ligadas ao Halloween. Levítico 19, 31, não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procureis para seres contaminados com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Muito solene esse texto de Levítico 19, 31. Deuteronômio capítulo 18, versículos 10, 11 a 14. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho, a sua filha, nem adivinhador, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores, os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Se na celebração do Halloween existem atividades envolvendo práticas genuinamente ocultistas, as Escrituras são claras em afirmar que devem ser evitadas. Aqui fica o conselho da palavra de Deus. E você, meu prezado irmão, ouvinte da palavra de Deus, fica na decisão de escolher. Ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6, 24. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Escolhe servir a Deus, chegar-se a Ele, porque os praticantes de feitiçaria já está indicado o lugar dele no capítulo 21 de Apocalipse, versículo 8. Então busque a Deus enquanto você pode achar, aproxime-se dele para fazer a sua vontade através da Bíblia Sagrada. Amém. Sagrado.